Olá, irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Prazer, um privilégio poder refletir na palavra do Senhor com vocês nesse dia. Se você pode, abre a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos refletir um pouquinho nesse trecho do verso 13 até o 17. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntos com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Você já perdeu alguém que você amava muito? Todos nós, quer cedo ou quer tarde, temos que passar por essa experiência tão dolorosa, que é a perca de alguém, que é a morte. Eu me lembro muito bem quando há quase 9 anos atrás meu papai se foi. Só faltava 19 dias para o meu casamento. Eu sonhava em tê-lo ali comigo, queria que ele me visse no altar, mesmo que fosse numa cadeira de rodas, mas não foi assim que aconteceu. Não é fácil ter de lidar com a morte. Definitivamente, nós não lidamos bem com isso. Eu tenho partilhado algumas reflexões com os irmãos aqui no livro de Tessalonicenses, mas não custa lembrar um pouquinho do contexto dessa carta. Essa é a segunda carta de Paulo que ele escreve. Ele passou por aquela cidade ali na sua segunda viagem missionária e ele fica ali por mais ou menos umas 3 semanas, até ele começar a ser perseguido de tal modo que ele precisa sair às pressas daquele lugar. Mais tarde, então, ele envia Timóteo para sondar como estavam os crentes daquela cidade. Nesse trecho, então, a gente percebe que, apesar do ministério de Paulo ter sido pequeno lá na Tessalônica, a gente vê de forma clara que muitos ali naquele lugar criam na realidade da volta de Cristo. Aqueles crentes viviam na expectativa dessa vinda. Eles estavam esperando ansiosamente por Cristo e criam que iriam participar disso muito em breve. Agora, uma questão que estava perturbando muito o coração daqueles crentes era justamente essa coisa que perturba o nosso coração até os dias de hoje, que sempre perturbou o coração dos homens, em toda a humanidade. Lidar com a morte não é algo fácil. Mas não era apenas a perturbação da separação que a morte traz, da saudade que fica da pessoa que a gente não vai ter mais. A questão levantada quando algum irmão querido morria era: ele morreu e Cristo ainda não voltou. E agora? Ele morreu antes de Cristo voltar. E agora? O anseio pela volta iminente de Cristo que aqueles irmãos tinham não era o problema. Na verdade, de modo algum, acho que a gente precisa desse sentimento. A Bíblia manda que a gente tenha chamas por isso, que a gente espere por isso. Mas parece que eles criam nisso de modo a ser consumado dali a algum tempo, dali a alguns anos. Não é que não devamos aguardar ansiosamente por Cristo. A questão é que a gente não sabe quando isso se dará, apesar de termos certeza de que qualquer momento é momento. Sendo assim, a questão que intrigava aquele povo era: o que vai acontecer com os crentes que morrerem antes da volta de Cristo? Será que eles vão perder o retorno de Cristo? Será que eles vão ficar sem Cristo porque Cristo vai voltar e eles não estão entre nós? Apesar de hoje a gente ter uma compreensão melhor, mais profunda, mais apurada que aqueles irmãos tinham até Paulo escrever essa carta para eles, muitas vezes quando nós enfrentamos a morte, e não tem como não enfrentá-la, nós percebemos o tamanho da nossa fragilidade. A gente começa a perceber que a gente fica perplexo demais. A gente percebe que nós sofremos demais, que nós nos entristecemos demais. Eu diria que até por demais da conta. E eu acho que a grande questão desse trecho é justamente nos mostrar que, apesar do lamento, apesar da tristeza, apesar do sofrimento que a morte nos traz, existe algo que nos fortalece mesmo em meio à morte. Por isso, cristãos encaram a morte com uma postura diferente. Não porque eu penso que deva ser assim, não é algo pessoal. Não é porque a gente é superior às outras pessoas. Não é porque a gente possui controle emocional sobre as circunstâncias.
Paulo aqui nos chama para a gente refletir sobre aquilo que vai acontecer com aqueles que já se foram. E nessa linha, ele nos dá as razões pelas quais nós devemos entender que, por mais difícil que seja a morte, ainda assim, existe um grande e poderoso consolo para aqueles que estão no Senhor. Então ele diz assim para a gente no verso 13, não ignorem o que vai acontecer aos que já morreram. Não ignorem o que acontecerá com os que já morreram. E a pergunta que eu te faço é, por que a gente não pode ignorar o que há de acontecer com os irmãos queridos que já se foram? Por que a gente não pode ignorar o que vai acontecer com as pessoas que já morreram, que estavam entre nós, que eram servos do Senhor? E o primeiro motivo que eu acredito que Paulo nos dê aqui está no verso 13, na sua segunda parte. Justamente para não andarmos tristes e sem esperança. O apelo da palavra a nós, ele não se dá no sentido de, olha, eu vou ouvir isso e eu não vou sofrer. O apelo da palavra não se dá nesse aspecto, né, a gente perdeu quem a gente ama e agora eu não vou sofrer com isso. Eu acho que vai muito além. Na verdade, o apelo aqui é para o nosso coração, o nosso frágil coração. É como se Paulo chamasse o nosso coração para o reconhecimento de que, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à separação que a morte traz, nós temos sim um grande conforto. E no verso 14 ele nos diz, ora, se a gente crê que Jesus morreu e depois ressuscitou, por que cargas nós não haveríamos de crer que Deus, por meio de Cristo, também não realizaria tal obra na vida daqueles que confiaram sua vida a Ele? Ora, se Cristo morreu e ressuscitou, por que aquele irmão querido que se foi, um dia não há de ressurgir também por meio de Cristo? Por mais que haja separação, por mais que não contemplemos nossos queridos entre nós, uma coisa é fato, Cristo há de ressuscitar os mortos. Você precisa acreditar nisso, porque a palavra nos diz que isso é verdade. Ora, não é isso que a gente já vive espiritualmente falando? O que a palavra diz acerca do nosso destino eterno? O que a palavra diz acerca do nosso coração pecaminoso, do nosso estado natural? Cristo não salvou a nossa alma da morte? Não nos deu vida quando nós ainda éramos pecadores? Nós não estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Toda essa obra maravilhosa de Cristo, agora, já no instante em que nós vivemos, aponta para algo mais glorioso e grandioso no amanhã. Cristo vai retornar. E quando ele retornar, ele levará para si aqueles que já dormem nele. É isso que Paulo está querendo nos dizer aqui. E aqui eu acho que eu preciso abrir um parênteses para explicar uma verdade preciosa que muitos se indagam nesse trecho. O que Paulo quer evidenciar aqui para nós é que existe uma realidade muito maravilhosa. Paulo está dizendo acerca da glorificação. A glorificação acontecerá no retorno de Cristo. Na glorificação nós seremos de fato, que óbvio, né? Glorificados. O nosso corpo será renovado. Será o dia em que nós seremos totalmente aperfeiçoados. Seremos refeitos por completo. Por isso, é importante entendermos que o texto não está dizendo, tá, que a nossa alma entra no descanso a partir do momento em que os crentes morrem aqui nessa terra, como alguns erroneamente pregam. O texto tem, por fim, nos dar esperança de que até mesmo esse corpo de morte passará por uma redenção. Ele será redimido. Ele não não virará somente pó e ficará por isso mesmo. Existem vários trechos da palavra que elucidam isso para a gente, mas eu quero trazer à mente um que Jesus, o próprio Cristo, nosso Salvador, mostra de fato a realidade da nossa alma. Você lembra quando Cristo foi crucificado? Você lembra que quando ele foi crucificado, existiam outras duas pessoas ao seu lado? Enquanto um tentava ao Senhor, o outro reconhecia os seus pecados, e esse pecador arrependido, ele se vira para Cristo e clama, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Isso está lá em Lucas. E então Jesus lhe responde, em verdade lhe digo que hoje estará comigo no paraíso. Eu acho que nessa passagem fica claro para nós dois pontos. Um, é que esse pecador arrependido sabia que Cristo voltaria em glória, como um rei soberano, e por isso clama para que Cristo receba nesse dia. O outro ponto é que Jesus nos deixa claro que aqueles que morrem neste corpo não permanecem com sua alma sonolenta e nem aprisionada nesse corpo. Muito pelo contrário, imediatamente passam a contemplar com seu espírito o verdadeiro descanso de Deus. Provam das glórias indizíveis do paraíso.
O ponto de Paulo ao confortar aqueles irmãos meus irmãos, por mais triste que seja encarar a morte, por mais triste que seja perder quem a gente ama, vocês não precisam ficar tão abatidos, vocês não precisam ficar tão tristes assim, porque vocês têm esperança. Por isso, não hajam como aqueles que não têm esperança, não hajam como aqueles que não pertencem, que não possuem essa verdade e que passarão por essa realidade. Existe uma doce esperança para os que morrem no Senhor. Sua alma descansa não no abismo, mas no Senhor. Sua alma contempla o seu Deus. A sua alma se maravilha nele. Mas não somente isso. Um dia, seu corpo haverá de contemplá-lo também. Uma outra razão que eu acredito que Paulo nos dá, porque não devemos ignorar o que acontecerá aos que já morreram, é porque o Senhor virá visivelmente para buscá-los. E ele elucida bem para a gente isso nesse trecho. Eu acredito que só da gente saber dessas verdades, que por meio de Cristo nós temos essa esperança, de que nós estamos guardados nele, eu acho que já nos bastaria para a gente refletir no que realmente é a verdade da morte para aqueles que estão em Cristo. Mas Paulo ele vai adiante, ele nos relata sobre o arrebatamento. Ele nos fala sobre o arrebatamento. Ele nos fala da forma pela qual Cristo virá buscar seus filhos. Tanto aqueles que já se foram, como aqueles que o estão aguardando. É interessante pensar que a gente não sabe nada sobre quando isso vai acontecer. Muita gente já especulou no decorrer da história, já tentaram adivinhar, ninguém conseguiu. A própria palavra, o próprio Cristo nos alerta que ninguém sabe o dia e a hora. Mas aqui Paulo nos dá uma clareza profunda de como isso se dará, meus irmãos. Eu fico abismado no bom sentido só de pensar nisso. Você já parou para pensar que preciosidade? Olha, eu não sei quando Jesus volta, eu não sei quando será. Mas quando acontecer, eu saberei que é Ele. Mas quando acontecer, eu saberei que eu estou indo para Ele, eu saberei que Ele está vindo me buscar. Meus irmãos, quanta esperança preciosa nós temos por meio de Cristo. De fato, nós não podemos nos portar como os demais, como os ímpios, como aqueles que não possuem a Cristo diante da morte. Paulo nos relata que, ao comando do Senhor, note, Ele é o poderoso, Ele é o Senhor majestoso, ouviremos a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta. O próprio Cristo descerá dos céus, e ao mesmo tempo que ele descer dos céus, ao mesmo tempo que isso acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão de onde estiverem os seus corpos. Tá? É um mistério glorioso que a gente não entende, mas acontecerá assim. Depois deles, nós, os vivos, nos juntaremos a eles, para o encontro com o Senhor nos ares. E a melhor notícia, meus irmãos, é que não será o fim. Será apenas o começo da plena e perfeita comunhão nossa com Deus. Meus irmãos, eu não sei se pode existir algo mais confortante para o coração de um crente que isso. Como é precioso saber que não somente nossos irmãos queridos estarão na glória, mas também saber que nós estaremos junto com eles. Isso conforta o coração daqueles que perderam entes queridos. Isso conforta o coração daqueles que já não têm as pessoas que tanto amavam do seu lado. E é por isso que no verso 18 ele diz que nós devemos consolar uns aos outros com essas palavras. Sabe aquele amado, aquele irmão querido que se foi, que deixou saudade aqui na igreja? A palavra diz que nós o veremos. Eu me lembro de irmãos preciosos que o Senhor nos levou recentemente. Pais, mães, filhos, maridos, esposas, amigos. A morte terrena nos separou destes, mas a morte terrena de Cristo nos aproximará mais uma vez, e dessa vez será para todo sempre. Temos ou não temos consolo para encarar a morte, meus irmãos? Encarar a morte nunca foi e nunca será uma experiência fácil. Mas para quem está em Cristo existe esperança no meio da dificuldade. Eu lamento porque eu não pude ter o meu pai em momentos tão importantes da minha vida que eu gostaria de tê-lo. Mas eu tenho certeza que eu terei no momento mais importante da vida. O momento mais importante de todos. Que será o momento em que nós adentraremos juntos aos portais celestiais. E isso deve confortar o coração de todo filho de Cristo. Saber que mesmo aqueles que partiram, um dia estará conosco diante do Senhor e entrará conosco, estará diante de Cristo junto conosco, será recebido por Cristo junto conosco.
E essa é a esperança que Cristo me deu. Essa é a esperança que Cristo dá ao seu povo, que ainda o aguarda. E eu acho que a gente pode tirar algumas aplicações desse trecho. Talvez você tenha sofrido muito pela perca de alguém que você ama. Essa realidade não é só teoria, creia nisso. Isso é vivo. E a minha oração por você é que o Senhor te faça entender essas verdades e que elas adentrem o seu coração de tal modo que você não consiga sentir outra coisa a não ser o consolo do Santo Espírito. Uma outra aplicação que a gente não pode deixar de fazer nesse tempo. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial, de uma doença nova e ainda sem cura. Pensar no conforto mesmo em meio à morte precisa nos fazer repensar no que tem ocupado nossas mentes nesses dias. Nós não pregamos o tentar a Deus, mas nunca pregaremos o temer a morte. Não devemos nos cuidar achando que o refúgio, que a segurança em meio a isso tudo está em nossas mãos, e não no sacrifício de Cristo em nosso favor. Essa semana um ciclista morreu de forma trágica, de forma abrupta, de repente. Ninguém explica, ninguém entende como aquela pessoa morreu. E hoje pela manhã eu soube que se tratava de um crente, de alguém que cria em Cristo, de alguém que esperava nele. Cedo ou tarde, com acidente ou sem acidente, com corona ou sem corona, a morte chegará. E a pergunta que eu te faço: o que te dá, o que te dará esperança diante disso tudo? Mas existe uma outra aplicação. Essa esperança que nós estamos dizendo aqui, essa esperança que nós pregamos e vivemos, ela é só para aqueles que estão em Cristo. Talvez num tempo como este, a atitude mais sensata que alguém possa fazer, a atitude mais sensata que alguém possa ter, seja se perguntar: estou seguro diante da morte? Se eu morrer daqui a pouco, o que será da minha alma? O que será do meu corpo? Se você se acha amedrontado demais em meio a tudo isso, se você se acha inseguro demais em meio a tudo isso, talvez seja o tempo de buscares esperança. E a coisa mais preciosa que eu posso te dizer é que só em Jesus existe esperança. Pai de amor e de imensa bondade, quero pedir Tua graça nesta noite. Pedir Tua graça, Pai amado, os irmãos estarão vendo esse vídeo hoje à noite. E peço que o Teu Santo Espírito, Pai amado, produza aquilo que a Tua palavra produz sobre nós. Pai amado, nós temos vivido tempos difíceis. Nós estamos, ó Deus, vendo, ó Deus, que estamos diante da morte. Pai amado, não nos deixa, Pai amado, tão abatidos a ponto de esquecermos, ó Deus, que existe não somente um consolo, mas uma esperança sobrenatural por meio de Cristo Jesus. Pai amado, guarda o coração daqueles, ó Pai, que perderam irmãos amados recentemente, que perderam, ó Pai, entes queridos, ó Pai, há pouco tempo. Que eles possam se voltar a Jesus, que eles possam se voltar a essa doce esperança, Pai amado, de que Cristo voltará, Pai amado, e que Ele voltará para buscar esses amados que já se foram. Deus, esses amados, ó Deus, já estão, ó Deus, gozando de paz, ó Deus, contigo, ó Deus, mas, ó Deus, eles serão levados para Ti também, terão o seu corpo ressurreto, glorificado, ó Deus amado, nesse dia. Mas não somente eles, Pai, a nós também. Nós nos encontraremos com esses queridos, será um dia de júbilo, Pai, será um dia de regozijo, porque nós estaremos novamente com eles, mas acima de tudo, Pai, com eles, ó Pai, e com o Senhor. Que essa esperança renove o nosso coração. Que essa esperança, Pai amado, nos ajude a viver em tempos e em dias tão difíceis como os nossos. Guarda-nos, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti. Desperta-nos para vivermos deste modo. É no nome de Cristo Jesus que pedimos, Pai, certos de que o consolo virá por Seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.